Olá, paz do Senhor. Eu sou Flávia Egrégio, sou do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Pilares e trabalho com o Ministério Infantil. Bom, eu quero deixar uma palavra para vocês em Salmo 127, que é o salmo escrito por Salomão, que é o salmo da família, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à noite, comer o pão das dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu quero focar bem nesses dois versículos, o 3 e o 4, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto dele, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Meditando nessa passagem, nesses dois versículos, nós temos aqui 4 princípios fundamentais para sermos pais segundo o coração de Deus. O primeiro princípio nos ensina que os nossos filhos são herança. Herança é algo que nós recebemos de alguém. Herança é alguém que deixa para nós. É alguém que nos ama muito, que nos considera muito, que deixa essa herança para nós. Então, os filhos, eles são heranças de Deus. Ou seja, Deus deu os filhos para nós. Os filhos não são nossos. Nós herdamos do Senhor. Agora imagine se você guardasse um objeto caro e com um valor sentimental muito grande da sua família. Talvez seja um objeto simples, não tão caro, mas esse objeto vem passado de geração em geração. Esse objeto ele tem um valor sentimental muito grande. É igual quando você vier aqui na minha casa, por exemplo, e você vê alguns quadros pela minha casa que foi pintado pela minha mãe. Talvez alguns anos atrás eu até poderia dar um quadro desse para você. Porém, alguns anos o Senhor colheu a minha mãe e esses quadros, eles têm um valor afetivo muito grande para mim. Por quê? Porque quem pintou esse quadro não está presente para pintar outros quadros para mim. Então esse quadro, por mais que alguém ofereça um valor alto em dinheiro, eu não vou vender esse quadro porque ele tem um valor muito grande para mim. Alguém que eu amo, alguém que me ama, deixou esse quadro para mim. E quando eu olho nesses quadros, eu penso muito também sobre os filhos. Os filhos são herança do Senhor. E, infelizmente, existem muitos pais que têm aberto mão dessas heranças. Mas herança, a gente não vende, a gente não dá e a gente não troca. Porque existe algo sentimental nessa herança. Alguém importante para mim, alguém que me considera importante, deixou para mim. Então, eu não posso abrir mão dos meus filhos. Muitos pais vão consagrar os seus filhos na igreja e às vezes fazem isso como um ritual. Eu vou fazer porque a minha mãe mandou fazer, porque a minha avó fez. E não consegue contemplar no mundo espiritual a importância de uma consagração aos filhos. Você está pegando seu filho diante da igreja, que representa ali diante do pastor, que representa o Senhor, diante da igreja, que são as testemunhas, e você está dizendo aqui: Senhor, eu estou aqui perante a minha igreja, a minha casa espiritual, me comprometendo com a vida espiritual dos meus filhos. Eu estou dizendo a Ti, Senhor, que eu vou cumprir Deuteronômio 6 e vou cumprir Provérbios 22:6, onde eu vou instruir o meu filho no caminho em que ele deve andar. E muitas vezes esses filhos vão chegando à adolescência, vão chegando a uma determinada idade, e eles começam a nos dar trabalhos, porque isso é algo relacionado à sua idade. Cada um, nos dá um trabalho, entre aspas, de uma forma. E muitas vezes esse pai responde desse jeito: o meu filho eu já entreguei nas mãos do Senhor. Só que esse entregar nas mãos do Senhor, ele tem uma duplo sentido. Existe a forma que você entrega nas mãos do Senhor, na forma de consagração, ou entrega nas mãos do Senhor, na forma de que, olha, eu não quero mais, eu não aguento. Então, nós precisamos compreender que os nossos filhos, eles são do Senhor, mas Ele colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos. É como um diamante, é como um ouro, que ele é entregue bruto nas nossas mãos, onde nós precisamos cuidar, zelar, polir a cada dia. Isso dá trabalho, polir, para devolver para o Senhor, quando for no tempo determinado. O segundo princípio que nós aprendemos é: meu filho é meu discípulo.
O meu filho, ele será aquilo que eu sou, ou ele deve ser mais do que aquilo que eu sou. Se eu quero que o meu filho seja um grande homem de Deus, eu preciso ser uma grande mulher de Deus na vida dele. Os nossos filhos, eles vão aprender muito mais com o exemplo do que com as nossas palavras. Então você não pode dizer para o seu filho, ó, não pode mentir, mentir é pecado. Mas se o telefone tocar, a gente manda o filho dizer, ó, fala que eu não tô. Ou se o vizinho chamar, fala que eu não tô. Na simples atitude, estamos ensinando os nossos filhos a mentir. Uma coisa muito simples, infelizmente é muito comum, uma mentirinha, como dizem aí, né? E não existe mentirinha, nem pecado, pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado. O simples ato de uma criança ter uma rede social. Há pouco tempo, até uns anos atrás, para se ter um Facebook, tinha que ter no mínimo 18 anos. E quando você faz um cadastro no Facebook, está lá no finalzinho escrito assim, se você tem 18 anos, clique aqui. Você está afirmando que você tem 18 ou mais que 18 anos. E quando você permite uma criança ter um Facebook, ter uma rede social onde há uma idade para se ingressar nessa rede social, você está inconscientemente ensinando o seu filho a mentir. Se ele pode mentir, burlar um sistema no Facebook, ele pode mentir, por exemplo, na porta de uma casa prostíbula, porque ele está mentindo a idade. Qual a diferença? Então, são as pequenas atitudes que nós ensinamos os nossos filhos. Essa semana nós tivemos uma live na nossa rede social, no Facebook, e nós falamos, um dos pastores convidados, pastor Alex Sena, ele disse que os nossos filhos, eles aprendem a pecar dentro de casa. Por quê? Por causa das nossas atitudes. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a não pecar, a fugir do pecado. Então, a gente tem que ter muita atenção com o que nós estamos fazendo e como nós estamos pregando o evangelho para os nossos filhos, porque eles serão aquilo que nós somos. Seja o grande homem, grande mulher de Deus na vida dos seus filhos. Quarto princípio que nós aprendemos para ser pais segundo o coração de Deus é compreender que os nossos filhos são flecha. A Bíblia fala que como flecha nas mãos do arqueiro ou nas mãos do valente, assim são os nossos filhos. A flecha, se ela não for lançada, ela não tem utilidade nenhuma. Então, nós precisamos entender que nós, como pais, nós somos arqueiros. E nós precisamos lançar os nossos filhos no mundo espiritual. Mas um arqueiro, ele tem os seus princípios. Ele precisa alcançar o alvo, ele precisa ter visão para poder dar direcionamento a uma seta, a uma flecha. Ele tem que ter força, porque para ele puxar no arco, para essa flecha ir além, ele precisa ter força. Ele precisa ter visão para alcançar esse alvo, ele precisa ter uma visão boa, ele precisa ter coragem para lançar essa seta, equilíbrio e sabedoria. Nós como arqueiros, nós como flecheiros do Senhor, nós temos que lançar os nossos filhos, nós temos que direcionar os nossos filhos, nós temos que ter força, nós temos que ter visão, coragem, temos que ter equilíbrio e principalmente sabedoria vindo do Senhor. Precisamos entender que os nossos filhos, eles podem ser uma potência no mundo espiritual, se nós nos posicionarmos em lançar os nossos filhos a este mundo espiritual, lançar os nossos filhos a nações, lançar os nossos filhos a ministérios, e nós podemos fazer isso através das nossas atitudes e através de palavras proferidas dos nossos lábios. Muitas vezes nós falhamos porque emprestamos a nossa boca para Satanás, para proferir palavras que não vêm do Senhor, palavras que machucam o coração da criança. Palavras que ferem as crianças. Muitas pessoas falam assim, palavras o vento leva. O vento não leva, o coração acolhe. E quando nós dizemos para os nossos filhos que ele não vai conseguir nada, que ninguém vai querer casar com ele, que ele é relaxado, que ele é burro e por aí vai, nós estamos proferindo palavras de maldição sobre a vida dos nossos filhos. E arqueiros do Senhor não fazem isso. Arqueiros do Senhor, ele lança os seus filhos para o mundo espiritual. Você já orou pelo ministério do seu filho? Você já conseguiu detectar no ministério do seu qual é o ministério do seu filho? Você tem ajudado o seu filho a desenvolver os dons e talentos que Deus deu a ele? Precisamos ser arqueiros do Senhor. E por último, meu filho, minha ovelha. Esse é um princípio fundamental para todos os pais. Precisamos compreender que os nossos filhos são nossas ovelhas. Nós, como pais, temos que ser os primeiros pastores dos nossos filhos. Temos que discipular os nossos filhos, Bíblia educar os nossos filhos, ensinar a cada dia a palavra do Senhor, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Ensinar os nossos filhos que existe um mundo espiritual, que estamos em
batalha espiritual e que ele é um grande guerreiro do Senhor. Esses são os 4 princípios fundamentais para sermos pais segundo o coração de Deus. Então, seja, meu querido, um herdeiro, um discipulador, um arqueiro e um pastor. E assim você vai se tornar um grande pai, uma grande mãe, segundo o coração de Deus. Cuide da sua herança, não abre mão dela, porque foi ela, essa herança foi Deus quem te deu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.